Olá, Bíblia amigos! Estamos aqui para mais um programa do Bíblia S.A. Eu sou Tarsa Freire, estudante de licenciatura de Biblioteconomia da Unirio. Comigo está Helena Rosa, estudante também de licenciatura em Biblioteconomia. Cíntia, estudante de bacharelado. André Felipe, estudante de bacharelado e bolsista do PET. E também com nossa querida patroa, para algumas tutora, mas aqui no Bíblia S.A. ela é nossa patroa, a professora Jaqueline Barradas. Ai, não sei se eu rio ou se eu choro quando eu escuto esse patroa. Aqui é patroa, ela é a nossa patroa. Mas tá certo, gente. Muito bom estar com vocês aqui para a gente gravar mais um tema com uma convidada muito especial. Natália Romero. Deixa eu apresentar aqui nossa querida Natália, né? Natália é nossa convidada de hoje, né? Ela é professora do Departamento de Processos Técnicos, né? Da Unirio, recém-chegada, né? Como professora adjunta. Recém mesmo. Recém, 2 semanas que ela chegou. Ela estava no outro departamento como professora substituta, mas ela foi aprovadíssima no concurso público, então ela agora nos deixou muito a contragosto, mas ela foi para o departamento. O importante é que ela está aqui, ela virou vizinha, né? Então, continua uma ótima vizinha. Natália também acabou de se doutorar em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação de Ciência da Informação da UFMG. É mestra também em Ciência da Informação pelo IBICT e licenciada em Biblioteconomia pela nossa querida Unirio, né? Natália é autora de vários textos e livros sobre essa temática que a gente vai discutir aqui hoje. E especialmente esse artigo foi publicada, ela é uma das 6 autoras, né? Junto com outras autoras também, expoentes nessa área de gênero, né? Muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, professora Jaqueline. Muito obrigada ao grupo do PET, que felizmente, acho que todos que estão aqui foram meus alunos, né, em diferentes disciplinas. Foram e são, né, que a Cíntia está cursando agora a disciplina. É um prazer fazer parte do PET. É um prazer fazer parte da Unirio novamente, agora numa nova configuração. Estamos em departamentos irmãos, né, digamos, né? Coleguinhas. Ambos servem à escola de biblioteconomia, né? Então o nosso diálogo para a biblioteconomia é muito e sempre presente. Hoje eu vou apresentar um texto que eu fiz em parceria com as minhas amigas do grupo de pesquisa NERSE, que é Núcleo de Estudos em Serviços de Recursos e Serviços de Informação, lá da UFMG. Né? Esse trabalho a gente fez ano passado, né, pensando no ENANCIB, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação. Né? Então, no primeiro momento, a gente publicou ele no ENANCIB. Lá a gente, claro, dividiu com os pares, conversou um pouco mais, amadureceu a ideia e submetemos o texto à revista Bíblios. Né? E sobre o que fala esse texto? Né? O texto ele discute especificamente a categorização das novas masculinidades em ambientes socioinformacionais, como o X, antigo Twitter, né? O X, né? De agora, que acredito que estará suspenso por pouco tempo, né? Daqui a pouco ele volta aí a fazer parte do cotidiano das brasileiras e brasileiros. E a gente vê como a ausência dessa mídia social, ela causou um boom nas discussões sociais. Vou fazer só uma contextualização, gente. Na época que estamos fazendo a gravação, nosso querido Elon Musk ainda está brigado com o Xandão, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, o Twitter ainda está suspenso em todo o território brasileiro, mas, de acordo com as novas resoluções, ele deve voltar em breve, já tem alguns perfis funcionando. Então, se você está ouvindo esse programa em outra dimensão, num futuro muito distópico, só para você saber que no momento estamos sem Twitter no Brasil. Pode continuar, Natália. Então eu vou falar quem são as minhas parceiras nesse artigo, né? Que é a Franciele Carneiro Garcês da Silva, professora da Universidade Federal de Rondônia, a Mirielle de Souza, que é estudante de doutorado em Ciência da Informação na UFMG, Priscila Rufino Frevier, que é estudante também de doutorado em Ciência da Informação no IBICT, Dirnelli Carneiro Garcês, que é doutora em Ciência da Informação pela UFSC
E a nossa líder, que é a Ana Paula Menezes Alves, que é a coordenadora do NERC, né, professora do curso de Biblioteconomia e da pós em Ciência da Informação lá na UFMG. Então, da onde veio essa ideia da gente escrever sobre categorização das novas masculinidades? De notícias que a gente vê sendo compartilhada em diferentes canais, né? O início desse texto, ele apresenta alguns cenários, né, algumas pinceladas de notícias que ano passado mobilizaram a construção do que a gente chama aqui no texto de masculinidades. E por que a gente utiliza masculinidades no plural? Porque a nossa proposta é, essencialmente, quebrar o estereótipo padronizado da construção social da masculinidade. Isso quer dizer que aquele perfil de padrão, né, aquele perfil hegemônico de masculinidade, heterossexual, bruta, né, que revela a presença do poder, né, que manifesta o poder em diferentes relações sociais, né, como se isso fosse visto como a norma. E uma das questões que a gente começou a pensar sobre isso é por que homens não se veem parte de estudos de gênero? Quando a gente fala em estudos de gênero, nossa cabeça ela pensa primeiro em estudos sobre mulheres, estudos feministas, estudos queer ou do movimento LGBTQIAPN+, né? Claro que esse movimento também é composto por homens, mas o padrão, que é o homem cisgênero, heterossexual, ele não se vê nesses estudos, justamente porque ele se entende como a norma, portanto não parte da diversidade de categorias que as questões de gênero envolvem. Sendo que o feminismo também engloba homens padrão, entre aspas, né, heterossexuais, que, assim, o feminismo também fala sobre masculinidade tóxica, sobre como os homens também podem ter sentimentos e não ter que seguir esse padrão que eles acham que tem que seguir, certo? Sim, sim. E aí a gente traz para a conversa duas autorias que são super importantes para a gente entender duas questões que são bem centrais na nossa discussão, né? Antes da gente falar dessas novas categorias, que é o conceito de masculinidades e os mitos da masculinidade, do pedagogo JJ Bola, e a colonialidade de gênero, que é um conceito que a gente traz aqui da psicóloga e pesquisadora indígena Jenny Longini Nunes, né? É autora do livro Descolonizando Afetos, que é um livro que está circulando bastante aí, né? E a pesquisa dela, ela vem essencialmente para a gente começar a pensar essas questões de padronização de gênero como uma herança colonial, né? E um dos aportes discursivos que a Jenny Longini traz para a nossa reflexão é justamente o fato de a colonialidade ter utilizado de questões hegemônicas do gênero e das relações sociais para se constituir e se fortalecer, né? Isso quer dizer que, para que a colonização ela tivesse o efeito que a gente conhece hoje, que a gente estuda desde criança, né, no ensino fundamental, na invasão do Brasil, né, era necessário, primeiro, exterminar uma parte da população e outra, transformar a parte da população de mulheres em sujeitos que iam contribuir, né, com o seu corpo, gerando outras crianças, para a manutenção de um sistema de sexo e gênero. Porque para você colonizar, você primeiro invade, depois você territorializa, depois você produz herança. E essa herança, ela também faz parte de uma herança genética. Uma coisa que eu acho muito interessante na apresentação do texto aqui, tanto no texto escrito quanto nessa apresentação oral aqui feita pela Natália, é que a Natália é muito didática, né? Ela consegue transformar um tema, às vezes, árduo ou de pouco entendimento, numa coisa coloquial. Ela fala com naturalidade e facilidade, o que faz com que as pessoas que estão nos ouvindo consigam compreender isso de uma forma leve. Isso não é qualquer um que sabe fazer, tá? Eu queria dar esse destaque aqui. Ela não é professora à toa, né? Ela está trazendo aí um discurso que não é um discurso intelectualizado, traduzindo ele numa leitura de contexto que qualquer pessoa possa entender. Cumprindo o nosso papel aqui, né?
que um dos papéis do podcast é a gente desmistificar textos, às vezes, de difícil entendimento, para que qualquer pessoa possa compreender. Então, que os nossos ouvintes não tenham capacidade disso. Claro que tem, né? Mas se a gente puder falar disso de uma forma mais fácil, por que não? Isso é uma arte que você vem construindo, tá, Natália? Parabéns. Obrigada, Jaqueline. Eu gosto bastante de utilizar, né, exemplos cotidianos para trazer uma conexão e um vínculo com os aportes conceituais, né? Acho que isso vai facilitando a maneira como a gente se apropria do assunto. Porque gênero, principalmente, né, no contexto atual, acaba sendo um assunto muito que a galera pisa em ovos, porque ele é um assunto problemático, né? Não é à toa que a Judith Butler escreveu um livro chamado Quem Tem Medo do Gênero, né? Justamente para trazer para o contexto social o quanto esse assunto ele ainda é considerado um tabu. E uma outra questão que eu quero reiterar é que a nossa proposta de artigo, ela não pretende de maneira nenhuma acusar homens como exclusivamente agressores. Não, a gente compreende que não são todos os homens, né? É importante destacar isso. E que a gente está se referindo a um comportamento específico de uma comunidade dentro de um ambiente socioinformacional, né? Que é o Twitter, né? Esse ambiente informacional pode ser categorizado também como essas redes sociais que a gente tanto utiliza hoje em dia no nosso cotidiano. Eu acho interessante, junto com o que a Cíntia falou, essas questões que foram trazidas, né, com o desenvolvimento das pautas feministas, né? A pauta LGBT, ela vem junto com o feminismo que traz essas questões de gênero como feminismo, né? Ela vem com essa questão de igualdade, junto com ela vem a igualdade de sexualidade, a igualdade de gênero, que vai se abrindo cada vez mais no nosso leque humano, né? E ainda é muito uma questão que a gente pisa em ovos, certo? E é muito interessante que existem muitas figuras de poder que querem excluir totalmente essa discussão, né? O atual dono do X, né, nosso querido Musk, tenta constantemente excluir essa discussão, tenta excluir a existência de diversidade, e a gente pode dizer que existe até muito obrigado pela palavra, um projeto de apagamento dessa discussão, uma diminuição, né, como um termo que não lembro de estar no texto, que é da cultura woke, que criaram agora, que é totalmente o apagamento das pautas de diversidade, né? E aí, já trazendo os termos, acho que a gente pode começar a falar dos termos que o texto fala, e a gente vai explicar rapidamente cada um deles, para não ficar muito maçante. Então, vamos às categorias, né? Primeiro, fazer uma ponte com a organização do conhecimento, que é aquilo que divide, distinguindo uma informação da outra. Então, a diferenciação ela é importante, uma vez que quem faz parte de uma categoria não está fazendo parte de uma outra categoria. Essa forma de categorização, quando a gente pensa nas questões de gênero, elas são muito fáceis de ser percebidas, porque a própria formação social ela é categorizada de uma maneira binária, né? A gente majoritariamente entende que há dois sujeitos do gênero, sujeito masculino e sujeito feminino, né? Agora, com o desenvolvimento dos estudos de gênero, numa perspectiva mais interseccional e decolonial, a gente está vendo também outras identidades que não essas identidades binárias, como as pessoas não binárias, como as pessoas agênero, né? Entre outras formas de categorização. Para essas categorias aí, gente, a gente pode discutir depois, falando sobre a minha tese, indico, ela já está publicada, né? Lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a categorização, quando a gente pensa gênero, ela é facilmente simplificada. Quando a gente vai pensar as questões de sexualidade, elas também estão presentes, porque a sociedade, ela qualifica as pessoas e os seus afetos de acordo com a forma com que ela é percebida socialmente, né? A gente olha para um sujeito ou uma sujeita e não consegue dizer se aquela pessoa é heterossexual, ou bissexual, ou pansexual. Mas se essa pessoa for uma mulher, presume-se que ela seja heterossexual, e se essa pessoa for homem, presume-se que também ela seja heterossexual. Tudo isso porque a categorização de gênero e sexualidade ela é feita de uma maneira binária, misturando o que a gente chamou aqui no texto de colonização dos corpos e de colonização
dos afetos, né? Então, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de identidade de gênero. Quando a gente fala de afeto, a gente está falando de identidade de sexualidade. Essas categorias, elas são sumariamente atravessadas pela cultura, principalmente quando a gente vai pensar que pela cultura e através dos instrumentos normativos, por exemplo, a gente vê uma repressão ou um avanço das questões de gênero sendo discutidas. E se a gente acompanhar a história das leis, né, a gente vai perceber como isso vem acontecendo. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Lei Maria da Penha, que desde 2006 vem ampliando as discussões sobre questões de gênero, principalmente relacionadas às mulheres, né? Mulheres cis e mulheres trans. É importante, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela fala sobre gênero e ela pode ser aplicada também aos homens. Ela é aplicada a todas as pessoas que sofrem com a violência de gênero. E muitos homens não sabem disso e às vezes querem usar como argumento. Tipo, por que só tem a lei para mulher? O homem também pode sofrer agressão. Sendo que a lei, sim, se aplica também a homens que podem sofrer um abuso, né? Sim, sim. E essa lei, principalmente, ela começou para atender só as mulheres. Ela faz uma referência à história da Maria da Penha, né, que sofreu violência doméstica, mas com o avanço dos estudos de gênero no território brasileiro, essa compreensão sobre violência de gênero também foi amplificada e agora essa legislação, ela abarca diferentes sujeitos. Quando a gente vai pensar em recrudescimento dessa legislação, né, um retrocesso, a gente pensa em alguns movimentos como Escola Sem Partido, como as discussões sobre as chamadas ideologias de gênero em escolas, como a proibição do assunto gênero em escolas, que vem acontecendo em muitas prefeituras, né? Esse é um importante momento para a gente pensar sobre isso, já que a gente está num contexto de eleições municipais. E tudo isso vai atravessar o quê? A educação dos nossos filhos, dos nossos amigos, das pessoas que a gente convive no nosso cotidiano. Então, sempre faz parte da nossa formação social. Você pode notar, ouvinte, que o que a gente vem discutindo nos últimos programas é que essa palavra projeto, às vezes, surge muito repetidas vezes, né? Que note que o mesmo pessoal que fala do escola sem partido, às vezes é o mesmo pessoal que nega o aquecimento global, é o mesmo pessoal que vai negando todas as questões de informação que tem esse apagamento. Então, mais uma coisa que é pra gente ficar alerta é que nunca é tudo isolado, tudo se conecta com essa questão do aquecimento global, também é uma questão colonialista. Com certeza, né? Tá tudo bem relacionado pela máquina hegemônica, né? Que une capitalismo, que une patriarcado, racismo, entre outras formas de opressão de populações vulnerabilizadas. É só a gente prestar um pouquinho de atenção que a gente vai fazer conexão com todas as fios soltos, né? Com certeza. Verdade. E aí eu acho que a gente pode entrar no papel do bibliotecário nisso tudo, não é? Porque acho que qualquer um que está ouvindo, né, a gente foca muito nos calouros, Natália, que ainda não, como a Jaqueline gosta de falar, não são totalmente iniciados na arte, na magia da biblioteconomia, e ele pode estar pensando, tá, e o que o bibliotecário tem a ver com isso? O que a ciência da informação tem a ver com isso? Primeiro, uma relação direta com a organização do conhecimento, através da construção de categorias e na formação conceitual, porque um termo, ele representa uma unidade conceitual e essa unidade conceitual ela é aplicada nas nossas categorias de pensamento e de discurso. Tudo isso a gente vê em OCLD, tá, galera? Organização de Conceitos e Linguagens Documentares. Já que vocês são da Unirio, né, a maioria dos ouvintes, acredito, a gente vai ver toda essa construção em profundidade lá. Mas retomando o papel da biblioteconomia nisso, ela entra na compreensão social, tendo como objeto a informação em diferentes meios, e ela entra também como uma oportunidade de mediação dessa informação para a sociedade. Por que é importante a gente distinguir essas categorias, né? Porque elas produzem violências sumárias no nosso cotidiano, né? Quais categorias são essas, né? Aqui no artigo a gente identificou o Red Pill, Blue Pill, Sigma, Alpha e os Migtol,
Que esse, sinceramente, é o mais desesperador de todos. Eu nunca ouvi falar desse. Gente, uma sopa de letrinha. É uma É uma sopa de sopa de letrinha. letrinha. Eu coloquei Coitado, sopa de letrinha. coitado de Matrix, né? Que foi criado com 2 pessoas trans e Pois é. que Foi sequestrado por As essa irmãs- agenda retrógrada. Né? as irmãs Wachowski realmente não mereciam isso. Até mesmo os incels, né? Uma vez eu li que era um fórum de uma menina que eles compartilhavam, assim, experiências, frustrações, e era algo, assim, positivo. E aí sequestraram, foi tomado por homens e se transformou no que é hoje. Exatamente. Então, assim, vou exemplificando porque a gente vai conseguir perceber como no nosso cotidiano a gente vê cada um desses perfis, né? O Red Pill, quem utiliza mídias sociais provavelmente conhece Caldo Campari, né? Que é uma Estávamos figura... comentando sobre ele aqui mais Pobre cedo, do antes de começar Campari, a gravar a gente, gravação. tão gostosa. Pois é. E essa figura, né, teorizou o movimento do Red Pill, no qual ele diz que os homens eles deveriam escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul, tal como é no filme Matrix, e escolher a pílula vermelha seria se abrir a um conhecimento para Conhecimento secreto. um conhecimento secreto, né, secular, né, Sim. ultra secreto, só quem faz parte daquele grupinho ali sabe, para que os homens deixassem de, entre aspas, serem trouxas nas mãos das mulheres. Né? Então eles começaram a utilizar algumas práticas discursivas bem machistas para reforçar que eles são vítimas das questões de gênero, eles são vítimas do desafeto e da falta de interesse das mulheres por eles, né? Outro grupo também, né, que a Cintia acabou de falar, que são os incel, também está no trabalho, né, que são os celibatários involuntários, né? O que significa isso? Seriam aquelas pessoas em que as mulheres elas não os querem, por isso eles continuam em celibato involuntariamente, porque essas mulheres elas não têm interesse, elas preferem homens que as usam, né, que as tratam mal. Esse discurso ele é muito utilizado dentro dessa comunidade. Traduzindo o velho termo homem cafa. Exatamente. Você que deve estar escutando, é um termo até meio antigo, mas é o famoso homem cafajeste. Entendeu? Exatamente. E aí, essa categoria de incel, ela é muito comum entre homens que interagem muito em redes sociais ou em espaços de discussão, né, como Discord, como Reddit. Reddit é o mais utilizado, né, inclusive, perdendo no Brasil somente pelo Twitter, né, que é um espaço que essas comunidades elas ganham bastante expressão, né? Então os incel, eles também são aquela categoria que se dizem vítimas das mulheres que não os querem. Coitados. Coitados. São vítimas. Eles devem ser só pessoas legaisíssimas, agradáveis. E aí uma outra categoria também que tem presente no nosso estudo é o alfa, o homem alfa, que é aquele ideal que a gente já conhece, né? Macho alfa. Do macho alfa, né? Daquele conquistador, sedutor, lobo, o dono, Garanhão, Dom Juan. Exatamente, o conquistador que performa aquela imagem de força sempre, né? E desqualifica qualquer demonstração de afeto vindo de um homem relacionado a uma mulher ou outro homem, né? O seu pai, o amigo, né? Então é uma categoria que essencialmente ataca os afetos, porque as pessoas pertencentes a essa categoria dizem que o mais importante é que ele seja o mais forte, ele aparente ser o mais forte, e não que essa força ela esteja também presente em outras construções, como a sensibilidade, como o afeto e como o discurso, o diálogo, por exemplo. E se existe o alfa, existe o beta, que é uma categoria que os alfas nomearam para fazer bullying. Exatamente. Se alguém manda, alguém obedece. Para fazer o bullying. E esses betas são os homens que demonstram afetividade, que são mais sensíveis, que respeitariam mais as mulheres. Que são seres humanos. Puxa vida, que coisa, Pois é. né? Que são gente. São Olha, gente. eu tenho que dizer que eu fui lendo esse artigo ficando com raiva, porque para mim tudo isso era novidade, e à medida que eu fui lendo eu falei, gente, mas
Isso era um discurso tão anos 80, e depois esse povo ficou no ostracismo. Eles caíram numa obscuridade que ninguém mais falava deles, porque outros movimentos muito mais interessantes surgiram, o movimento feminista, o LGBT, outras categorias, né, de pessoas muito mais interessantes apareceram, e eles ficaram no ostracismo. E eu te pergunto, Natália, em que momento os ratos saíram do esgoto e vieram para a superfície, e a gente tem que conviver com esse monte de bobagens não, né? Realidades expostas nas mídias sociais, a ponto da gente estar hoje trabalhando a ciência da informação, né? A etiquetagem aí da taxonomia, para poder dizer, olha, esses ratos existem e a gente está pobre dos ratos, né? Estou até com pena deles, né? Os bichinhos não tem nada com isso, né? Mas esses seres saíram das profundezas do mal e estão aí disseminando ódio, disseminando discórdia, disseminando má informação e tudo mais. Fala pra gente um pouquinho sobre esse momento distópico, real, né? Que a gente vive hoje com esse monte de categorias aí, sub-raças. Uma questão que é muito importante a gente acompanhar é que as questões de gênero, elas nunca vão ser percebidas de uma maneira evolutiva. Ou seja, não significa que porque o movimento feminista se fortaleceu, as mulheres têm mais direitos, mais espaços, mais visibilidade. Isso pode acontecer, mas em alguns contextos. Existirão sempre outros em que essas questões elas podem ser mais ocultas da dinâmica social, né? E eu vejo uma conexão muito forte entre o aparecimento dessas comunidades, né? De Red Pill, Alpha, Sigma, né? Dentro dessas redes sociais, conectadas ao avanço da extrema-direita no país, né? E a movimentos neofascistas, né? A movimentos de skinhead, né? Tudo isso, todos esses espaços e cenários de comunhão entre o masculino, ele foi saindo realmente do esgoto e vindo para a superfície. Não é à toa que esses movimentos, eles ganharam até cursos de masculinidade por aí, né? Que vinham muitos homens indo para o meio do mato, fazendo coisas que não fazem o menor sentido, né? Como, sei lá, derrubar uma árvore empurrando, né? Fazendo... O que também é uma deturpação, se a gente parar para pensar, de ritos de passagem presentes em tribos indígenas, né? Exato. Você tem aí comunidades inteiras, né, que trabalham esse rito. Exato. Essas tribos trabalham, né? É muito importante o rito de passagem do rapaz para adulto, né? Só que esses ritos têm um contexto religioso, tem um contexto cultural de evolução, né? E aí eles meio que também sequestraram esses ritos de passagem, criaram esses cursos de masculinidade com coisas alucinógenas como essa, por exemplo. Só pela estética, zero do contexto. Exatamente. Sociocultural da sociedade, porque toda a sociedade ela tem ritos de passagem. Sim, por exemplo, sim. Festa de 15 anos é um rito de passagem. Bar mitzvah é um rito de passagem dos judeus, mas que só faz sentido no contexto sociocultural porque ela atribui sentido. E uma coisa interessante que vale a pena notar, indo agora para um assunto que eu sei que é caro para você, Natália, na questão psicológica, como faz mal essas coisas no sentido de psicologia, porque eu brinquei que, né, os betas eles são seres humanos, mas veja nessa perspectiva, o homem alfa ele não é um ser humano, praticamente. Ele não é permitido a ele nada, ele tem que cumprir um papel que não existe. Não é possível um ser humano ser o tempo todo, e só a gente lembrar. A maior taxa de suicídio é entre os homens. Por quê? Mas daí decorre a violência. Daí decorre a A violência. violência que a gente vê crescendo vertiginosamente contra mulheres, contra crianças, contra homens também, né? Aqueles que, eu esqueci o nome, aqueles que batem nos outros homens na rua, batem nos gays, né? Os skinheads. Os skinheads. A violência em toda a sua forma mais absurda, mais bruta. Então a gente vê
que há um retrocesso social aí, e você fez um link interessante, né, quando eu perguntei esse lance, porque, gente, não que a violência, a gente nunca vai ter uma sociedade que não tenha violência. A violência faz parte, em todas as sociedades ela vai estar presente. Mas a gente vê que num determinado momento parece que a gente perdeu a mão, né? A gente perdeu a mão e, por outro lado, a gente vê crescendo isso e a gente se assusta. Como é que a gente pode dar um freio nisso, né? Porque você vê que a legislação não freia, a prisão não freia, o bolso cortado não freia. Como é que a gente vai frear isso? E a gente teve um caso absurdo, né, de 2 candidatos homens, um dando uma cadeirada no outro, para a Prefeitura de São Paulo. Claro, todos nós rimos, mas é horrível. Absurdo. É horrível. Justamente um falando da falta de virilidade do outro, que o outro não era homem. Ou seja, uma violência de gênero. Sim, entre homens. Entre homens. Heterossexuais. Exatamente. E cisgêneros. Exatamente. É o que o texto fala, né? O nível que nós chegamos. É tão absurdo Passado ao vivo na televisão. É tão absurdo que, de novo, o mesmo candidato, não preciso falar o nome que todos nós sabemos que é, ele já falando que, para outra candidata, que mulher é inteligente, ela nunca vai votar em outra mulher. Essa fala, ela foi muito difícil de ouvir, né? Porque ela é tão desafiadora e tão mentirosa que o propósito dela ter sido proferida foi unicamente para causar. Unicamente. Né? Porque eu acredito que nem as apoiadoras desse candidato, elas concordam essencialmente com essa fala, né? A gente vê ao longo do tempo o quanto esses mitos da masculinidade eles foram sendo trazidos para a nossa discussão social, construindo o nosso modelo cognitivo, a forma como a gente interpreta que as coisas elas são naturalizadas na nossa cultura. Então, quando a gente traz o pensamento do JJ Bola no artigo, né, ele é um pedagogo, se eu não me engano, ele estudou em Londres, né, mas ele é de origem africana. Quando a gente traz o JJ Bola à discussão sobre os mitos da masculinidade, ele está justamente botando os homens para pensar, né, sobre essas coisas que são naturalizadas na nossa cultura. Como, por exemplo, o homem não chora. Existe um mito de um homem bonzinho, que faz de tudo pelas mulheres, e por isso eles são a última bolacha do pacote. Né? Esquerda macho. Esquerda macho. Esses são terríveis também. Perigo. É um perigo. Né? E entre outros mitos, né? Como que o homem tem mais apetite sexual que a mulher. Né? Todas essas questões, elas são meramente discursivas. Porque cientificamente elas não podem ser validadas. Até porque o corpo humano ele é diverso. Existem homens com uma configuração genética X e homens com outra configuração genética e ambos são considerados homens, assim como mulheres e pessoas de outras identidades de gênero e sexualidade. Então, se apropriar desses discursos, né, quando a gente entra em contato com eles, é importante a gente pensar o que eles estão representando, né, o que isso daí, né, o que Red Pill, Sigma, Incel, vem de formação conceitual e produção de significado na nossa cultura e como, né, enquanto profissionais da informação, a gente pode enfrentar esses discursos. Né? Uma das estratégias é trazendo a informação. Quando, por exemplo, vem uma pessoa da cultura Red Pill e fala as mulheres elas são inferiores aos homens por natureza. A gente pode servir a informação para o nosso usuário de que não são, de que isso está equivocado. E aí a gente traz outros referenciais, né? Isso pensando no atendimento de usuário mesmo, né? Dentro das bibliotecas e unidades de informação, das escolas, né? E outros espaços de educação. Então, na mesma medida que esses movimentos eles avançam, a gente precisa também avançar nas nossas estratégias de enfrentamento a isso. E essa foi uma das estratégias que a gente pensou ao escrever o artigo, né? Como é que a gente vai fazer para esse tema ele não ser... assim, a gente não vai dar espaço para eles, mas a gente quer trabalhar isso numa maneira de desconstrução. Então, a partir do momento que a gente se conectou, e como é que a gente fez isso metodologicamente, né? A gente primeiro criou um perfil específico para essa pesquisa dentro do X. Esse perfil não tinha amizade, não tinha relacionamento, né?
porque essas plataformas funcionam com personalização de conteúdo, né? Então, esse perfil, ele coletou as postagens, né? A gente descreve o período lá no texto certinho, e recuperando uma perspectiva de que não há a nossa filiação política. Por quê? Eu me considero uma mulher feminista. E dentro da minha percepção, se eu fosse utilizar minha própria conta para coletar, ela seria enviesada de acordo com as coisas que eu consumo no meu cotidiano. Então, ela não representaria uma questão mais isenta de parcialidade ali, né? Que o então, método de pesquisa existe. Que o método existe. Então, a gente foi lá, coletou, viu a partir das postagens o que aparecia ali de terminologias, né, que eles estavam utilizando. A gente identificou que tem muita supremacia branca, um discurso religioso muito associado também a movimentos supremacistas, discurso de ódio, de violência, misoginia, LGBTfobia. Chegou ao ponto de ter uma postagem dentro do nosso estudo que falava que, por exemplo, uma mulher gorda, ela seria menos mulher. Elas são as rejeitadas por opção, né? Xenofobia, entre outras questões ali que eles colocam em discussão, né? Que essa forma ela coloca em discussão. E por isso que a gente resolveu trazer para a discussão, né, para o assunto, em formato de artigo, essa pesquisa, né, para a gente justamente perceber a nossa realidade, porque está próximo de todo mundo. Esse assunto já foi tema de novela. A novela Vai na Fé, que foi bastante famosa no passado. Ela trouxe essa temática da cultura Red Pill e dos cursos de masculinidade para a gente refletir sobre elas. Então, ela está presente na nossa cultura, em várias formas de expressão, e a gente precisa lidar com esse assunto também numa perspectiva informacional, que é o objetivo, né, da Biblioteconomia e Ciência da Informação. E a produção de um artigo científico também é uma estratégia para combater isso, né? Porque ali vocês fizeram uma pesquisa com uma metodologia para provar que tem sim presença, e utilizaram também de referencial teórico para sustentar os argumentos e demonstrar, né, a existência desses grupos. E a fala da Natália me ressaltou uma coisa muito interessante, que agora eu vou puxar uma pergunta para a professora Jaqueline. Ela não esperava por essa, mas para quem não sabe... Gente, eu estou tão chocada com esses termos. Mas para quem não sabe, a professora Jaqueline ministra aulas de organização e administração de bibliotecas aqui no Rio. E aí entra o papel social da biblioteca como lugar de refúgio. A importância da diversidade tem que existir na biblioteca. Não, é verdade, né? A gente tenta, por meio das bibliotecas públicas, principalmente, e das bibliotecas comunitárias, quando possível, criar um local, digamos, neutro, para que essas construções, esses embates aconteçam, né? E a biblioteca como um campo neutro, onde você pode reunir diferentes segmentos que pensam diferente para poder usar aquele espaço ali como um espaço de diálogo mediado pelos bibliotecários. David Lentz traz isso no Petmore, né? No livro que ele escreve. Ele dá um exemplo de uma biblioteca pública que ele, o bibliotecário como mediador, e convidava, por exemplo, uma pessoa que era da religião islâmica para um debate, e aí as pessoas podiam participar e fazer perguntas, mediado por um bibliotecário, justamente para desmistificar esse universo de desinformação que ganhou amplificação com as redes sociais, né? Então é só um exemplo de uma ação que o bibliotecário pode tomar para justamente quebrar esse ciclo de violência verbal, esse ciclo de xenofobia, essa quantidade de desinformação que a gente vê amplificada nas redes sociais, né? Então é só uma das inúmeras possibilidades que o bibliotecário tem para poder atuar baseado nessas informações que o artigo traz, né? Para a gente poder dar a informação correta, dar a informação segura, verificável, a gente também precisa conhecer esse universo obscuro, né, e tenebroso aí, que é um arcabouço ideológico, né? Você tem termos, você tem uma organização, existe um discurso por trás dele, não é acidental, né? Nada desses discursos é acidental. Então, a biblioteca tem um papel aí, o bibliotecário, você calouro que está aí começando a sua caminhada como bibliotecário, se liga que você tem um papel importantíssimo aí para trazer luz para essas pessoas aí que infelizmente esqueceram que todos são seres humanos, né? E uma coisa também, gente, a gente entender como é que os outros pensam, né? Eu acho que quando você começa a entender o pensamento do outro,
ainda, e principalmente que você não concorde com ele, é um grande avanço que a gente tem. Porque a gente consegue se blindar contra isso e encontrar saídas, estratégias de desconstrução desse pensamento vigente. Né? Não adianta a gente entrar em embate. O embate é o que se quer. Né? E a gente é da paz. Né? A gente busca usar a biblioteca como um campo neutro, um campo de diálogo, sim, onde a gente pode estabelecer, ouvir as partes e buscar um acordo que seja bom para ambos. Esse é o sentido que se faz, né? E a biblioteca como um espaço para que esses diálogos aconteçam. É a proposta do David Lentz, e que a gente para pensar, por que não usar a biblioteca também como esse campo, esse teatro de operações às avessas, né? E uma estratégia importante para a gente perceber, né, que a biblioteca é esse espaço mesmo de compartilhamento de saberes para além dos livros, é utilizar esse espaço como um espaço comunitário de diálogo. E como a gente pode fazer isso, né? Aqui vai uma dica para quem está trabalhando, estagiando, montando uma biblioteca. Faz uma proximidade, uma ponte com os serviços públicos, né? Com os CAPs ou outras instituições, com os CRAs, com os serviços de justiça, principalmente porque existe, né, uma condição de apenados da Lei Maria da Penha, por exemplo, né, que foram apenados por situação de agressão à violência de gênero, que eles precisam passar por um curso de reflexão para que essas questões elas façam parte da pena, da penalidade que essa pessoa está vivenciando, está experienciando. E por que não a biblioteca ser esse espaço? Então, fazer a ponte com essas instituições, né, com profissionais, psicólogos, assistentes sociais, entre outros terapeutas, né, que a gente pode trazer também para essa reflexão, pedagogos, né, por que não esse espaço também ser um ambiente em que esses grupos reflexivos eles possam ocorrer? Acho que aí é um dos caminhos, né, para a gente desconstruir essa masculinidade hegemônica que está produzindo tanta violência para os próprios homens e para pessoas de outros gêneros. Então, pessoal, estamos acabando mais um episódio, sempre um episódio muito rico de discussão, em que a gente pautou vários temas da biblioteconomia, na questão da organização do conhecimento, do papel do bibliotecário como profissional que lida direto com o público, na organização da biblioteca, que é uma frase que eu sempre gosto, sei que a professora Jaqueline e a Natália também falam que a biblioteca é refúgio, a biblioteca é lugar de acolhimento, a biblioteca sempre é lugar de conforto. Uma sociedade que cada vez mais nos dá mais e mais desconforto, não é? Quero agradecer a presença de todos, professora Jaqueline, muito obrigado pela sua presença, professora Natália, por favor, faça a divulgação que você quiser. Eu vou convidar todas e todos para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos grupos de pesquisa que eu faço parte, né? Tem o NERSE, que é o grupo que produziu o artigo que a gente está discutindo hoje, e também o grupo Infornet, que é aqui da Unirio, né? Coordenado pelos professores Carlos Alberto Ferreira e Daiane Prudêncio, que é um espaço que a gente vai continuar também discutindo essas questões conectadas a ambientes digitais, né? Um contexto da internet propriamente dito. Então, eu vou deixar depois um grupo aqui, né, os sites de ambos os grupos de pesquisa, tanto do NERSE quanto do Infornet, para que o público possa acessar esses e outros artigos e ver os trabalhos que a gente anda produzindo para refletir sobre esse tema. Sempre lembrando que tudo que a gente cita, a gente coloca na descrição do episódio, que aí vocês podem achar com facilidade. Afinal, somos bibliotecários, a recuperação da informação faz parte do nosso trabalho. Não esqueçam, pessoal, de seguir as redes sociais do PET no Instagram, né? O @PETBiblioUniRio, tá bom? Em que lá a gente divulga os outros trabalhos do PET, não só podcast. A gente divulga eventos, palestras, cursos, tá legal? Muito obrigada a você que ouviu e até o próximo episódio.